Beleza, galera? Em continuidade aqui a nossa última aula, tá? Estou utilizando a mesma tabela porque a gente vai combinar e acrescentar uma função a mais, que é a função se erro, tá? Primeiro vamos fazer uma revisão aqui do que a gente fez na última aula. Utilizando a função proc_v e a função se, tá? Quando eu digitar o meu código, e ele vai ter que me retornar um valor. Ou seja, seu cliente ele chega e contrata um serviço. A partir do número do código, ele vai aparecer o valor do serviço que ele está contratando. Ok? E aqui embaixo, a gente está calculando quanto que ele pagou. Só que tem uns detalhes durante a construção da planilha, tá? Para que não fique com erros. Então, vamos colocar aqui a função igual proc_v, tá? Que é a minha função procura vertical. Essa função ela possui quatro argumentos. O valor procurado, a minha matriz tabela, o número índice coluna e o procurar intervalo. O valor procurado é onde eu vou digitar o código do meu cliente. É nesse endereço aqui, logo abaixo de código. Beleza. Ok? Ponto e vírgula. Minha matriz tabela é o quê? É onde eu vou buscar a informação do meu código. Não é nessa tabela aqui completa? Então, eu vou selecionar toda a minha aqui tabela. Beleza? Vou trancar, manter essa tabela fixa, a posição dela, utilizando a referência absoluta, que é clicando na tecla F4. Você vai ver que ele fez o quê? Acrescentou o cifrão do lado esquerdo da coluna e da linha, ou seja, da letra do número. Beleza? Vamos para o terceiro argumento, que é o número índice coluna. O que seria o número índice coluna? É a coluna onde a informação que eu quero estar. Não é o valor? O valor está em qual coluna aqui? Código é a primeira, procedimento a segunda, sessões a terceira e valor a quarta. Então, valor está aqui na minha quarta coluna e tipo de treinamento na quinta coluna. Então, valor quarta coluna. O Excel eu tinha falado anteriormente para vocês que ele é representado as colunas por letras, não é? A, B, C, D, tá? E assim sucessivamente. Só que para a função proc_v você tem que indicar o número da coluna, tá? A informação que está por número. Eu não comecei minha seleção a partir daqui da coluna A, então a coluna A vai ser a primeira, B a segunda, C a terceira, D a quarta, que é meu limite, a quinta. Então aqui, na minha função, eu coloco 5, ponto e vírgula. E o procurar intervalo, correspondência aproximada e exata. Eu vou usar exata, que é falso, duplo clique, ou então coloco 0. Em programação, 1 é verdadeiro, 0 é falso. Ou eu coloco 0, ou eu dou duplo clique em falso. Fecho a estrutura da minha função e aperto Enter. Aqui vai dar esse erro. Por que está dando esse erro aqui? Tá? Porque eu não entrei com o meu código. Então, eu vou colocar aqui, 10. Então, ele vai colocar aqui, terapias alternativas. Então, eu coloquei errado aqui ainda o valor da coluna. Eu falei 4, coloquei 5. Né? Então, eu vou mudar aqui, para o número 4. Beleza? R$140. Se eu mudar aqui, vamos ver um número 21. Vou colocar aqui o meu código 21 e ele vai retornar o valor do serviço. Beleza? Só que tem um porém. Se eu vier aqui deletar o meu código, ele vai ficar com esse erro aqui. Tá? Só que eu não quero que esse erro apareça. Então, o que eu vou fazer aqui na minha função? Vou acrescentar se. A gente está começando a combinar as funções numa mesma planilha. Então, vou colocar esse E, duplo clique. Se que tiver aqui, essa é a minha condição. Okay? Se que tiver aqui em código, nesse endereço, for igual a vazio,
aspas duplas, tá? Isso aqui é vazio. Se o que tiver aqui for vazio, então, ponto e vírgula. Essa é a minha condição. O que eu quero que no local do valor apareça? Eu quero que apareça aquele erro? Não. Eu quero que apareça vazio para mim também. Então, aspas duplas, ó. Vazio. Se não, eu quero que apareça o valor. É tudo que está aqui, ó. Beleza? Apertar, fechar. Mais um parênteses, tá? Duas funções, dois parênteses para fechar. Enter. Olha lá, ó, ficou vazio. Tá vazio. Se eu colocar o 10, ele vai me retornar o valor. Se eu colocar aqui, ó, 33, ele vai me retornar o valor. E se eu apagar aqui, ó, delete, ele vai ficar vazio e não vai ficar aparecendo aquele erro. Ok? Vou colocar aqui, ó, 10. Vou selecionar aqui, vou puxar aqui a minha função, ó, até aqui. Ficou tudo vazio, porque se eu vier aqui acrescentar, ó, 32, 33, ele vai me retornando o valor de acordo com o código. E aqui, o que a gente fez? Calculou o total, igual soma. Duplo clique na função soma, eu vou selecionar todos esses valores aqui, tá? Inclusive as das células vazias. Vou apertar Enter. Então, por enquanto o serviço está dando 1135. Mas eu posso vir aqui, ó, 35, acrescentando, e ele vai aumentando, atualizando automaticamente. Mas se eu vier aqui e colocar 60, e aí? Deu erro aqui, mas aqui na minha conta também deu erro, porque ele perde a referência, tá? É aí que a gente vai estar acrescentando na nossa tabela em relação à semana passada. A gente combinou dois endereços, agora a gente vai estar combinando, duas funções, então agora a gente vai estar combinando 3 funções. Então, nessa mesma tabela, eu vou acrescentar a minha função se errou, ok? Então, aqui antes do se, eu vou colocar se erro, ok? Duplo clique. Ou seja, se tudo isso daqui, ó, que está acontecendo na minha função, ou seja, a minha função se me retornando vazio e a minha função proc_v me retornando o valor do serviço de acordo com o código. Se tudo isso aqui, ó, não acontecer, ponto e vírgula, o que eu quero que aconteça? Aspas duplas, eu quero que ele me dê uma mensagem de código não cadastrado. Então, vou colocar aqui, ó, código não cadastrado, ok? E vou fechar o meu parênteses aqui. Ou seja, se toda essas duas minhas funções não acontecerem, quer dizer que eu coloquei um código que não existe. Então, ele vai emitir esse aviso aqui para mim, ó, falando que o meu código ele não foi cadastrado. Você está vendo que a gente já combinou aí 3 funções em uma mesma planilha, tá? Isso daqui já é uma parte do Excel mais avançado. A gente está utilizando o se erro, o proc_v e a função se dentro de uma mesma estrutura. Então, eu vou confirmar aqui, ó, Enter. Vou clicar aqui e vou puxar na minha referência. Vamos colocar aqui, ó, 37. Foi? Foi. Opa. Vamos colocar aqui novamente, ó, a função soma, duplo clique. Vou selecionar aqui, ó, célula H4 até H14. Lembrando que essa é a minha referência, tá? Se você fez a tabela em células diferentes, provavelmente aqui seu endereço vai estar diferente também. Okay? O importante é que você calcule o quê? O somatório desse todo esse intervalo aqui, ó, do seu valor. Ok? Enter. 2050. Se eu vier e colocar aqui, ó, o número 60,
de um produto, de um serviço que eu não ofereço, olha o que ele vai me avisar aqui, ó. Ele vai falar aqui para mim que o meu código ele não foi cadastrado, mas vai manter o meu valor total, não vai dar mais erro. Se eu colocar, ó, 100, não tem, 90, não tem. Mas se eu vier e colocar aqui, ó, 38, ele vai colocar o valor e automaticamente vai atualizar aqui na minha planilha. Beleza? Então eu quero que vocês refaçam a tabela da semana passada. Eu utilizei a mesma tabela para facilitar, ok? Vocês já sabem calcular e vocês vão acrescentar aí a função se erro na tabela de vocês. Beleza? Pratiquem, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!